Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Xadrez em Foco, episódio 10. E hoje nós vamos falar de oportunidade. Herzog trouxe aqui uma partida sensacional. Herzog, que partida é essa que nós vamos ver hoje para poder aplicar esses conhecimentos, esses saberes do xadrez, da parte de tabuleiro e também do extra-tabuleiro? Que partida é essa? Que torneio é esse? E quais jogadores vão retratar hoje esse nosso episódio? Salve pessoal, salve Gerson. Teremos aqui uma partida entre dois grandes enxadristas. Ivan Chuck, né, o Chuck Norris do xadrez, cujo rei é destemido e atravessa o tabuleiro, né, ora se defendendo, ora buscando, né, grandes vantagens. E Levon Aronian, um dos jogadores mais chatos do xadrez, segundo ele próprio. E essa partida aconteceu no torneio de candidatos de 2013, um torneio repleto de questões emocionais, né? Pressão principalmente, porque o que é um torneio de candidatos? É um momento em que todo mundo vai brigar pela possibilidade de enfrentar o campeão mundial, que na época era o Anand, que ficava ali só assistindo, né? Os gatos brigarem. Né? Quem vai me pegar depois? Né? Já vai chegar toda venhada que eu bato fácil. Não sei se foi isso que aconteceu, né? Não sei que manja da história. Acho que foi, porque ele perdeu o título, deve ser por aí mesmo. É. Vai ver, não pegou o gato certo. Se pega, talvez não. É que os caras treinaram, porque essa linha aí tem dois raciocínios. Os caras chegam cansados, né? O que for desafiante, porque ele vai passar por um processo enorme ali, né? Quer dizer, um filtro terrível enfrentando os jogadores, mas tem um outro lado, ele chega condicionado, enquanto o campeão mundial tá ali, né? Paradão esperando. Isso, e para esse desafiante é a oportunidade da vida, né? Para o campeão é só a sequência. Ele já teve essa É oportunidade. mais do mesmo, né? Ele já tá ali no alto, é verdade. Olha só que interessante, né? E tivemos, a princípio, o Kramnik em primeiro lugar, Carlsen em segundo, com a mesma pontuação. Teve uma curiosidade, e os critérios de desempate que alçaram a Carlsen, né, na condição de desafiante, inclusive isso intrigou muitos comentaristas da época, porque os dois principais concorrentes, né, para eles bastava empatar ou vencer sua partida que ficariam à frente do Carlsen, mas eles perderam os dois na última rodada. E aí, Carlsen herdou a possibilidade aí e foi para a disputa. Perfeito. Bom, vamos lá então. Esses concorrentes mais próximos eram Spider e Aronian. Então eles terminaram ali com 8. Carlsen, Kramnik 8,5. E aí vamos ver de onde é que foi tirado esse estudo. Que livro é esse, Herzog? Esse material aí eu utilizo com os alunos. Foi um grande achado. São 3 livros. Você está fazendo o estudo desse material aí do mestre nacional holandês Arthur? Sim, tenho estudado esse especificamente, eu tenho um outro também, muito bacanas, é de um holandês, Arthur van de Overvliet, não sei nem se pronuncia assim, mas pouco importa agora, né? Ele te traz as chaves aí, né, de padrões estratégicos que costumam acontecer durante partidas de xadrez, especialmente no meio-jogo, né? Que é a proposta aí desse livro, e essa partida se encontra exatamente no primeiro capítulo, né? Em que há uma gama aí de várias partidas daquele mesmo tema que é abordado ali, né? Em inglês, Lingering King, né? Aqui nós vamos fazer uma tradução assim, um rei em si mesmado, né? Porque ele não foi nem para um rock curto, nem um rock longo, ficou ali, rei entediado, está na dele, e começa a sofrer ataques. Beleza. Então agora temos aí já a partida.
E aí, já vamos adiantar que Aronian tá de pretas, ele ganhou a partida do Ivanchuk, mas nós vamos falar de oportunidade. E é por isso exatamente que a abordagem vai ser de brancas. Já já o Herzog vai pontuar para a gente a questão emocional, a parte psicológica, de fazer um enfrentamento desse. Ou seja, você brigar ali pelo título de um torneio de candidatos para ser o desafiante. E aí, nesse processo todo, tem momento que você tem que ficar mais cauteloso, tem momento que tem que ser mais aguerrido, mais agressivo. E essa partida mostra um viés desse. Então, oportunidade vai ser o nosso tema. Vamos passar então esse jogo. Como eu falei, Ivanchuk de brancas, Aronian aqui conduzindo as pretas. O Chuck mandou D4, cavalo F6, Aronian, e aí já vem a primeira intervenção do Herzog Trompovski, cara. Trompovski em um torneio de candidatos, como que é isso? Pois então, né? É uma proposta assim um tanto ousada para esse momento, né? Você vê que é um ataque direto. Muitas pessoas acham que Trompovski era um russo só por causa do sobrenome, mas ele era brasileiro, Otávio Trompovski, né? E o pessoal lá nos continentes, né, para além aqui da América do Sul, o pessoal gosta bastante, né? Mas talvez não faça tanto sentido num contexto como esse, né? Você vê que o bispo já sai com a intenção clara de pressionar esse cavalo, talvez eliminá-lo, né? Vai depender do que a preta for respondendo aí, né? Então a proposta é já criar tensões na estrutura ali, né? Problemas estruturais no campo adversário. Exatamente, e aí vamos seguindo aqui. Fez E6, e essa abordagem que o Herzog falou é exatamente por conta de problema estrutural, por conta de problema que poderia ficar com o peão dobrado em F6, tomasse de E, tomasse de G, E é para ir mais rápido ali, desenvolvendo as peças, o de G é para fortalecimento de centro e ataques na ala do rei, a base ali da coluna G com a torre. A questão é a estrutura fica debilitada, fica dobrado, no caso de tomar de G, fica isolado. O que o E6 faz? Deixa isso acontecer. Inclusive pode até migrar para outras aberturas, outras defesas com esse tipo de formação. Cavalo em D2, C5, mandou um ataque ali em D4, E3 defendeu, B6, então essas casas claras aqui do centro, elas ficam bastante acessíveis para as pretas, já que os peões estão em E3 e D4. Cavalo de Gf3, bispo B7, C3, forma um triângulozinho bastante robusto aqui, bastante segurança para as brancas, bispo E7, bispo D3, roque, e agora bispo F6, começando uma sequência danada de interessante. Herzog, se você tivesse numa partida, cara, isso aqui fosse condução sua de brancas, você tomaria esse bispo aí com centro não definido ainda, peões em ambas as alas? Qual que é a ideia de um bispo toma F6? Pois então, eu não tomaria, eu faria o rock curto, que é a minha preferência a nível de estilo de jogo. Eu tenho a impressão que o Ivanchuk tentou criar uma oportunidade, né, a qual ele transformava aqui o contexto dele, né, na ala do rei como um contexto de ataque. Nós vamos ver aquelas peças tentando avançar ali, né? Então, considerando que foi uma abertura
que está no complexo do peão-dama, talvez fizesse sentido ele se preparar um pouco para um ataque naquela ala ali, que poderia começar da mesma maneira. Só que naquela ânsia ali de conquistar, né, ele não estava protegido, ele não estava estruturado, né? Então, nós vamos ver, infelizmente, nosso herói aqui ser destruído devido à falta de estrutura para o seu ataque. Muito bem, então vamos lá. Bispo toma, e agora a gente já vai ver lances bastante incisivos, até para as pretensões, né? Nós estamos em torneio de candidatos, só conta o primeiro lugar, é só o primeiro que vai desafiar o campeão do mundo, então tem que jogar de forma mais aguerrida para você tentar conquistar ali pontos e isso fazer diferença lá no final. Brancas tem obrigação ali de jogar mais ativo, né? A tendência é forçar mais de brancas e de pretas você jogar mais tranquilo. H4, o bispo toma F6, então fez esse H4 e aí esse lance agora bispo F6, H4 e cavalo G5, o Herzog já vai fazer o comentário porque eles estão interligados. Herzog, e aí menino? Que coisa doida, Ivan Schuch, é coisa de gênio ou coisa de maluco jogar um negócio desse aí contra Aronian, né? Top player do mundo. Que coisa isso aí, uai. Pois então, aqui o Ivan Schuch, ele se precipita, na minha opinião, com esse cavalo. Porque, assim, tudo pelo que a gente está vendo, leva a crer que ele deseja fazer uma combinação ali, atacando o rei naquele quadrado ali onde ele está inserido, né? E vou pedir para ti sinalizar para nós, por favor, nas colunas F, G e H, casa 6, 7 e 8, um quadrado ao redor do perímetro, né, do rei preto ali, né? Então, você vê, o rei está cheio de peças ao redor deles, né? E aparentemente intransponíveis. Todas as peças que as brancas têm e que têm condição de trazer algum tipo de ameaça para esse rei, eu vou pedir que apague tudo agora para nós mostrar o próximo momento, né, com novas sinalizações. Tudo que as brancas têm, né, o bispo, a dama, a torre e o cavalo, né, todas essas peças, elas... Isso, aquele cavalo que está lá atrás, não, só esse aí que está, é só esse aí mesmo que está na frente do bispo. Todas essas peças, incluindo a torre, aqui embaixo. Não, essa aqui é a torre de H. Torre de H. E esse cavalo aqui na frente da dama, não. Trocar ele pelo outro. Esse aqui. Isso. Todas essas peças, elas só conseguem atacar, digamos assim, um ponto específico, que é o H7. Então, se ele joga esse cavalo primeiro, ele pode ter furado um lance de uma combinação. Ele teria que, né, com todo esse ímpeto que tinha, talvez ter sacrificado direto o bispo em H7. E aí, se vem esse cavalo, e o rei tivesse capturado, seria um cheque. E aí, em caso de captura deste cavalo, recapturando com o peão, tu tem uma ameaça fortíssima ali, tu vem com a dama, por exemplo. Ele não seria obrigado a jogar, né, a captura do bispo pelo cavalo ali, né? De recaptura de peão, tu tem a torre ali. Então, talvez ele devesse ser jogado assim, se estava, né, com tanta energia, com tanta sede, né,
mas pelo fato de ter ido com o cavalo, ele acabou furando a própria combinação, supondo, né, que ele queria fazer isso aí, ele teria que ter jogado mais ativo. Então, essa oportunidade que ele tentou criar, né, com a captura do cavalo em F6, né, está ali agora um bispo que não defende H7. O cavalo defendia. Né? Então, ele se criou essa oportunidade e não a explorou corretamente. Pronto, E então aí, agora teve que jogar G6, né? aí foi jogado G6 e isso aí já acabou com aquele plano. E aí, olha só como a partida vai seguindo. F4, cavalo E7, dama G4, H5, dama H3, C toma D4 para mexer ali na ala da dama, né? Abre a coluna C e agora esse lance é um lance extremamente fino, enérgico e vai botar grande pressão. Agora, tem um detalhe importante aí que é a questão do rei, né, Resolve? Comenta pra gente esse comparativo desse rei das pretas com esse rei aqui das brancas, a questão da tomada em D4, que está tudo interligado ali, fazendo B5. O que você tem observado dessa posição aí? Pois então, esse rei, ele é caracterizado pelo padrão que o livro traz, né, de um rei em si mesmado, um rei centralizado, né, que não deu roque nem para um lado nem para o outro. Imagina que se ele fosse dar um roque agora, tanto para um lado quanto para o outro, ele estaria em maus lençóis. É diferente do rei preto, que está, de certa forma, exposto, né? Mas tem um cavalo ali, por exemplo, reforçando as proteções no peão de G6 ali, né, onde poderia haver sacrifícios, né? Então você repara que se o plano era jogar aquela combinação, o Ivan Tchuk perdeu o momento. Agora não é mais possível e ainda que o Rei Preto esteja com alguma dificuldade ali, não é nada em comparação com o Rei Branco. Nenhum lado que ele roque ali, o Rei Branco vai ficar 100% seguro. Né? E as pretas estão na dela, estão indo. Né? Estão indo, de pouco a pouco. Esse peão parece que entrega algo ali, o peão que foi jogado em B5, né? Mas isso ali é de uma profundidade assim, inexplicável. Boa, seguindo então aqui com o jogo, né? Começa a ficar mais quente, mais animado. E o detalhe que o Herzog falou, que procede muito, é exatamente essa questão de que aquilo que planejou o Ivanchuk, que era um ataque mais direto, um ataque ali mais focado no rei do adversário, a posição do roque, foi brilhantemente parado, foi paralisado pelo Aroniano. Cadê o ataque? Parou. A defesa está ali redondinha e agora então ele vai ter que buscar outros argumentos, outras coisas aqui. Agora o que é o B5? O B5 vai jogar 3. Se tomasse, né, a gente teria ali uma resposta muito rápida das pretas na ala da dama. E o que acontece com esse A3 agora? Ele vai dar ponto de contato. Ponto de contato aqui em B4. Ó, dama B6, torre G1. Aqui também é um ponto de contato, G4. Agora, dá tempo? Pois é, não dá tempo. Ó, ele já vem aqui para cima, não dá para tomar F4 porque está caindo F6. Tira, dama F3, defende então F4. E agora o P4, que é aquele ponto de contato que nós falamos. E a coisa aqui está ficando mais complicada, né? Não, Herzog? Ah, com certeza. Aí você vê assim, que não é mais um jogo assim tão esteticamente bonito, assim, com a colocação das peças e tal, mas sim uma posição tanto mais
caótica, a gente diria, né? Mas você vê aqui duas questões, né, que a gente pode abordar a nível de psicologia, né, da autorresponsabilidade, né, e da oportunidade, né, que estamos abordando. Né? O Ivanchuk veio com um plano ultra agressivo, ele não avaliou bem a possibilidade daquele sacrifício. Né? Não vou defender aqui que o sacrifício ali do bispo H7 seria o lance mais correto, né? Mas é o que combina mais com aquilo que ele estava fazendo. Né? E como ele deixou passar o momento de fazer aquele lance, né? Aí a gente entra numa questão da autorresponsabilidade. Né? Está vindo toda uma reviravolta agora, porque ele desperdiçou aquele momento. Talvez, num contexto assim, mais sábio, ele tentaria ir num ritmo menos acelerado. Né? E daí agora ele está tendo grandes tensões para administrar. E cada lance que é feito, né, a gente tem até aquelas regras de torneio, né? Peça tocada e peça jogada. Né? Então pensa bem antes de tocar a peça. Vai criando responsabilidades ali. Cada lance você vai definindo o tipo de partida que você quer, né? Então, cada lance tem um peso enorme. E lances, por exemplo, como essa ideia, né, de fazer bispo toma F6, abrir mão do par de bispos, fazer um H4, um cavalo G5. Inclusive, a vovó falava que você nunca deve ligar nada que você não saiba desligar. Você nunca deve abrir nada que você não consiga fechar. Então, se você começou um ataque ali e esse ataque, ele, assim, você não sabe exatamente onde vai dar, como é que vai ser aquilo, não faça. Siga desenvolvendo, faça o rock pequeno, que é a recomendação que o Herzog fez. Aquele bispo toma F6, eu teria rocado pequeno, as bases falam em rock pequeno, bispo toma F6 foi algo ali bem pontual, né? Bem para essa característica de torneio é mais ultra agressiva ali para fazer H4, cavalo G5, mas cadê o ataque do cara? Então, se você vai abrir, tem que saber fechar, se você vai ligar, tem que saber desligar. E aí o que aconteceu? Gerou um ataque que não soube o que ia acontecer de fato, não gerou nada, afinal de contas, mais substancial, e aí está voltando peça e a iniciativa agora já passou para as pretas. Então, vamos seguindo. Professor, me veio na mente aqui uma coisa, nós temos que ajudar o Ivanchuk. Tem traduzido em russo ou ucraniano aquele teu livro Espírito da Abertura, do xadrez? Aí, ainda não, nem para russo, nem para ucraniano, quiçá um dia. Mas tem umas regrinhas que precisa cumprir, né? Pois é, vou arrumar um tradutor e vou enviar para ele. Então, assim, primeiro você vai mobilizar suas forças para depois atacar, vai proteger seu rei, né? É por aí. Seguindo lá. Aí, quando fez esse B4, né, já envolvia um sacrifício, e o Herzog, então, vai falar desse sacrifício agora para gente. Eu vou te pedir, Gerson, que assinale só com uma seta aí as casas, nas colunas, né, B, C e D, da casa 2 até a casa 4, ali na B. Isso. Aí faz um quadrado ali do B para o D. Isso, assim. Olha só, nesse quadrado aí nós temos uma maioria de peças brancas. Né? Todos concordam com isso. E aquele peão central ali da C3, né? Talvez tome esse cavalo ali, porque o cavalo ameaça o bispo, uma das peças. Né? E lá em G7, nós temos um bispo que aponta, junto com a dama, para o peão de D4.
Não, o outro, o de Casas Pretas. Esse aí. E esse outro aí faz um ataque indireto a dama, né? Já que tu colocou ali, né? Então você vê que é uma jogada que é de uma complexidade, assim, agrega uma complexidade na posição, né? Que é impressionante, né? Ele possivelmente, eu não me recordo agora o que aconteceu depois, acho que o Ivanchuk capturou esse cavalo, né? Então, faz o próximo lance para nós ver só o que aconteceu. Não, ele não jogou isso ali. Porque se ele captura esse cavalo, ele se quebra de uma maneira assim indescritível. Né? Essa é uma proposta de um sacrifício que desestruturaria toda a posição. Né? Tanto faz o peão que o preto tomasse ali, né? É o tipo de sacrifício com intenções ultra maliciosas. Né? Veneno puro. Né? Se sai aquele peão dali. Né? Exato. Aí o que ele faz? Ele não toma, faz cavalo C4, dama B5, começa a explorar as casas brancas, cavalo E5, cavalo toma D3, e agora dama F5. É a problemática das casas brancas, casas claras. E o que está acontecendo agora? O centro, ele não está fechado. Nós temos peões em ambas as alas. Isso está lá em capa branca, fundamentos do xadrez, ou seja, peões em ambas as alas. E centro que não está fechado, o bispo vai levar vantagem, porque ele é mais ágil, ele é mais rápido. Vai atacar casa clara e casa escura, né? Porque tem um par de bispos, não é só um lado do tabuleiro. E a dama está poderosa também, então é uma posição que depois de 22 lances já está muito difícil. Cavalo de D3 para C5, bispo C6, B4, fortalece ali o cavalo. Torre de FB8, já vai vir um A6, um A5. Para isso, para não levar o A5, teve que fazer torre A5, aí foi de A6, dama E3, dama G4, problemático das casas claras de novo, G3, acentuou o problema nas casas claras, tudo agora está em casas escuras, peões, torre B5, tome A6, tome A6, toma de cavalo, e agora já tá, não está ganhando a partida mais, Herzog, já está imortalizando, já está imortalizando o adversário. Sim. E me ocorreu aqui que vai parecer uma ofensa, mas espero que ele não leve para o lado pessoal, mas o Ivanchuk foi meio fanfarrão aqui, né? Jogar um ataquezinho daqueles contra um jogador ultra teórico, né? Auto-intitulado chato, né? Como era o Baroniano, né? Tinha que saber o que estava fazendo. Né? Tinha que faltou ali, não fez o dever de casa, alguma coisa faltou para ele. Alguma coisa deu errado aí, né? Bom, algo bom não está certo. D tome E5, bispo tome E4, C4, torre B6. E agora Herzog comenta essa parte final para a gente já fazer o nosso fechamento. Dama B6, olha que coisa doida, torre B6, então atacou o cavalo, só que a peça está no ar. E que ele viu aí, Herzog, que a gente ainda não viu ou que precisa ver? Pois então, eu vou começar o meu comentário ali sobre o bispo que está em G7. Ele não está jogando faz horas, está focado somente na defesa, né? E existe aquele peão de E5, né? Que o limita. Vai continuar ali, está bem, está fazendo a parte dele. Quando houve aquela torre em B6, aquilo foi uma proposta de desvio. Se a branca captura o bispo, a preta captura o cavalo. Se a torre inventar de capturar o cavalo, nós temos a casa H1 sobre fortíssima ameaça, né?
podendo levar a outra torre embaixo e uma entrada perigosíssima, né, da dama via D1, por exemplo, se vier o cheque ali, né? Então, digamos assim, o Ivanchuk preferiu, né, capturar essa torre ali, concordando com o desvio. Só que aí, agora, a dama preta entra por uma casa branca. Ali ela vai se conectar em F3, pelo que eu me recordo bem. E agora ela forma uma dupla com esse bispo, né, reforça esse bispo aí. E praticamente, assim, nesse momento, ao menos, o rei está completamente cercado, né? Ele só teria para ele se mover, agora a dama voltou, né? Mas ele só teria a casa D2, na qual onde ele pode levar cheques, enfim, né? Em algum momento a preta vai limpar o salão. Esse é o resumo, né? E aqui, depois de dama B6, dama F3, dama F2, dama 3, cavalo C5, perdeu no tempo. E essa posição já está decidida. Essa é uma posição muito difícil de ser conduzida, porque a exposição do rei é muito grande. Torre não joga. Os bispos jogam muito. Dama não joga. A dama joga muito. E se você olhar então a questão do rei, um rei comparado com o outro, ele está todo protegido desde o início da partida e desavisadamente o branco seguiu aí, né, com esse rei totalmente exposto. Então, basicamente foi isso aí. Para a gente fechar essa parte aqui mais pedagógica, eu vou mudar de tabuleiro, você vai ver um tabuleiro diferente aí e vou fazer aqui uma complementação da fase da abertura. Então, veja, quando a gente faz esse D4 e ele manda o cavalo F6 e eu coloco o bispo em G5, observa que esta colocação do bispo, de cara, só a colocação do bispo, nós temos 5 aberturas diferentes, baseado inclusive em sistema, em eixo, em estrutura, sistematização de colocação de peças e peões, que você reproduz até meio que indiferentemente daquilo que jogam as pretas. Por exemplo, você joga bispo G5, é a Trompowsky. Se você deixar ele em F4, o que vai ser? Vai ser sistema London. Se você, por exemplo, deixa o bispo aqui e fianqueta, vai ser Colles o Zukertort. Se você faz o triângulozinho, deixa ele aqui e faz o cavalo D2 para no futuro fazer o E4, isso aqui é Colles clássico. E lá em G5 mesmo, se você não joga no segundo lance, faz cavalo F3, por exemplo, ele joga D5, e você faz bispo G5, o que está acontecendo? Não é Trompowsky, isso aqui é ataque torre. Então veja, só o posicionamento do bispo e o momento que é feito tem 5 aberturas diferentes, 5 sistemas diferentes. Agora, cada um deles tem as suas peculiaridades. Olha só, quando joga aqui e as pretas, por exemplo, fazem lá um D5, eu posso tomar. Quando é feita essa captura, se toma de E, nós temos uma rápida saída para as peças, mas houve um prejuízo de força central, perde-se controle territorial. Se toma de G, você tem um reforço central, um E5, que é mais difícil de jogar, você vai ter um facilitador ali para isso. Você tem, inclusive, essa torre, que pode jogar pela coluna G, mas tem um problema crônico. O dobrado, né? Você tem o dobrado aqui em F, você tem o isolado em H, então você vai ter mais problema em final. Então você tem ali vantagem e desvantagem. É o copo meio cheio, meio vazio. Se você for jogar uma Trompowsky, onde você, então, tem a possibilidade de quebra, você tem que imaginar que as pretas vão ter problemas crônicos, estruturais, que vão ser atacados ao longo da partida. É uma coisa mais para médio e longo prazo.
Se você está de pretas, tem que ser um pouco mais rápido, mais ágil, porque você vai estar com a vantagem dinâmica. A qualquer momento você pode perder a atividade das peças, por exemplo. Às vezes é um par de bispos, às vezes é uma força da torre, às vezes é a iniciativa. Enfim, é uma abertura que desde os primeiros lances já tem características assim muito peculiares e tem que seguir essa regrinha para não perder, digamos, a sintonia dela, né? Agora, Herzog, opa, diga lá. Você pode comentar sobre o lance E6 das pretas também? Então, o Como reação a E6, essa? o E6 é bacana porque até pode transpor, né? O E6 você pode transpor para um monte de coisa. Por exemplo, se eu jogar C4, ele jogar D5, eu fizer cavalo C3, bispo E7 e cavalo F3, roque E3, nós vamos estar dentro de uma ortodoxa. Quer dizer, um terreno bastante conhecido, e ortodoxa exatamente é conhecido por ter estruturas ali tranquilas de jogar, né? Um ataque em D5, outro defende. Um ataque em D5, outro defende. Cria-se um ponto forte. Agora, a ideia, então, a priori, é não deixar isso acontecer. Por exemplo, um cavalo E4, você não deixa estourar a estrutura. Um E6, você não deixa estourar a estrutura. Agora, a problemática aqui é que vai ficando mais passivo as pretas, né? Agora, esse cavalo já é um cavalo que está cravado, o E6 você já fecha o bispo, então tem vantagens e desvantagens. A vantagem principal é que não deixa estourar a estrutura de peões. Fica ali natural, fica normal. Então, o E6, isso acontece, por exemplo, em outras aberturas, outras defesas. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Então, estamos uma super conhecida Ninzo-Índia. Aqui eu posso jogar dama C2, frente capa branca ou variante clássica. Qual que é a minha ideia? Não deixar quebrar. Não deixe quebrar. Aqui eu posso jogar, por exemplo, E3, Rubinstein. Se quiser quebrar, que quebre. Aí eu vou ter as minhas vantagens e desvantagens. Então isso acontece em muitas aberturas e defesas, onde eu posso deixar quebrar e vou ter que jogar afinado, sintonizado com aquelas vantagens e desvantagens, ou eu posso jogar tranquilo como esse C6 e não deixar acontecer nada em termos estrutural. Pronto, agora para a gente fechar aqui o xadrez em foco, a questão da oportunidade, né, que é o que foi tratado aqui, eu gostaria de falar com vocês, e o Herzog vai complementar aqui também, o detalhe de que a oportunidade do contato mesmo com o xadrez, do estudo meio que assim sistemático e tal, é como se fosse um cano que você tem que passa ali a água. Então, vamos imaginar que nesse cano 100% de água entra nesta parte aqui. Agora, esse cano ele tem alguns furos. Tem um furinho aqui, ele tem um furinho acolá, tem outro de cá e tal. E o que que acontece? Não vai chegar aqui, por exemplo, 100% da água que você colocou de cá. Então, suponhamos que seja aqui 50%. Então, estamos com 100 de um lado e chegou de cá apenas 50. O que que aconteceu? Suponhamos que aqui teve uma perda de 5%. Aqui perdeu 10%. Perdeu mais 10%. Então, o que que vai acontecendo aqui? Vai diminuindo, então, essa força da água, né? Então, 20%, 30%, e aqui a gente tem 20% de perda. Toda vez que você for estudar xadrez, tem que começar com essa energia alta aqui, ó, 100%. Porque ao longo do processo, você tem às vezes um concurso para fazer, na sua casa, felizmente, chega um bebezinho de vez em quando, para você cuidar, tem uma nova pós-graduação, você muda de emprego, muda de cidade,
Ou seja, se você olhar ao longo dos anos, você tem uma vida dinâmica que está acontecendo e vai tendo um processo de mudanças. Então, essas oportunidades, às vezes, por exemplo, você pega uma criança, um adolescente, ele tem uma oportunidade muito maior assim que um adulto para lidar com o xadrez, porque o entorno dele é menos exigido, né? O adulto, ele tem as responsabilidades de adulto. Então, toda vez que você for fazer um estudo de xadrez, pensando em bater jogadores fortes, você fazer um estudo de xadrez para ampliar, aumentar o seu rating, para você conquistar títulos em torneios, ou títulos como jogador, ser um mestre, por exemplo, alcançar titulações oficiais, aí você tem que sair daqui de 100. Ah, eu vou estudar xadrez, mas eu estou mais ou menos interessado. Sei lá, comecei com 50%. A minha energia inicial, essa água que a gente está simbolizando através de um cano, eu coloquei aqui como 50% só. A tensão dela, a força dela. Agora você imagina nessa caminhada, desses exemplos que eu dei, perdeu 50%. O que aconteceu então? Zero. Você chegou do outro lado, desistiu, você parou de jogar xadrez. Ah, não dá para estudar, não dá para jogar, tem tanta coisa que eu preciso fazer. Então, a questão da oportunidade está ligada, então, à energia, a essa sintonia que a gente dá para ela. Herzog, vamos complementar aqui e fazer o nosso encerramento. Certo. Pois então, pessoal, e Gerson, olha só que interessante. Quando nós temos tantas variáveis assim, que são como componentes externos, e às vezes até mesmo internos, né, influenciando a nossa trajetória, né, de movimentos do jogo, a gente precisa estar sempre se reajustando ao longo da caminhada. Algumas vezes vamos perder energia, outras vezes talvez se retome um pouco, né? E a gente precisa desse ajuste para conseguir lidar com o que a vida vai colocando de desafios. A gente viu aqui que a oportunidade, né, o Ivanchuk tentou criar, né, faltou um pouco de ajuste para aproveitar. Né? Coisa que talvez não faltasse ali um pouquinho mais de preparação também, não sei. Eu não sei se era o plano dele ali. O que nós fazemos aqui na internet, né, o professor Gerson, o método 6 pilares, e com a mentoria rumo ao centro do jogo, é proporcionar justamente para você meios de que você consiga fazer o ajuste, né, no caso do professor Gerson, a sua rotina de estudos, né, as suas referências de estudos. O método 6 pilares é validado há mais de 30 anos, né, por grandes enxadristas, né, titulares, inclusive, no Brasil e no exterior. E esse é um método que ajuda você a ajustar a sua rotina de estudos com aquilo que você pode fazer agora, a partir do que você já sabe, né, e com bons materiais, né, de onde buscar as novas informações. Eu faço algo parecido ali na mentoria rumo ao centro do jogo, abordando com você a sua personalidade, né, e também o seu organismo, digamos assim, né? Porque nós temos a percepção e as reações, né, e a gente precisa se responsabilizar por isso. Há coisas que muitas vezes influenciam a nossa tomada de decisão e às vezes a gente não conhece, né, e podem ser de origem emocional e às vezes a gente coloca isso lá na técnica. Ah, mas eu não sei o suficiente do xadrez. Às vezes não é o xadrez que você não sabe, que te faz decidir mal. Às vezes é algo seu. Você não entende ainda, que dispara um gatilho que te deixa ansioso, e aí o seu corpo ali, né, todo ansioso, nervoso, você não aprendeu a dominar ele. Então, esses ajustes que a gente traz para você, ajuda você a chegar, né, a partir dos nossos trabalhos, né, são coisas que a gente oferece e que a gente contribui, né, para que você ande com consistência rumo à excelência do xadrez.
Perfeito. Olha, se você não se inscreveu no canal do Herzog, aqui no canal também do Momento Pro Xadrez, fica aí o convite, ativa o sininho, toda vez que a gente colocar um vídeo aqui no ar, ao longo da semana, o canal do Herzog e também o nosso canal, todo momento nós estamos fazendo publicações para melhorar o seu conhecimento de xadrez e também, no caso do Herzog, xadrez aliado à psicologia. Nessa questão de trabalho, né, de serviços, debaixo aí na descrição do vídeo do Herzog tem todos os treinamentos que ele está oferecendo, e se você tiver interesse, então é só clicar. A mesma coisa acontece aqui no Clube Xadrez Online. Toda vez que você acessa aí debaixo do vídeo, você tem então na descrição os nossos serviços. Vamos em frente, sempre rumo à excelência, né, Herzog? Exatamente. Gratidão aí por mais essa oportunidade. Uma excelência do xadrez. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.